Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Tem alguém aí? Meu Pai do céu. Obrigado, pastor Robson. Glória a Deus. Estamos bem. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 12, a partir do verso 13. Semana passada nós estávamos falando sobre Daniel e eu fiz uma única menção sobre um verso que está contido no texto que nós lemos, e a grande verdade é que esse texto impregnou meu coração, não teve como tirá-lo. Eu falei, Senhor, acho que o Senhor quer falar algo. E olha que eu tentei. Falei, não, mas eu já mencionei, só de mencionar o verso eu queria algo novo, mas eu percebi que o Senhor deixou bem claro esse texto no meu coração. E é isso que nós vamos ler. Lucas 12, verso 13 diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Paizinho, obrigado, porque já tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, em liberdade, em singeleza. Obrigado por isso, Senhor. E agora nós nos curvamos diante da Sua palavra, que é verdade, e te pedimos e te suplicamos: fale conosco, abre o nosso entendimento, nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso coração, para que sejamos todos terras férteis, para que a semente dê muitos frutos e traga ainda mais transformação para a nossa existência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te dar a oportunidade para responder uma pergunta, que é a pergunta tema dessa nossa conversa. E eu gostaria da tua reflexão para te colocar, como diríamos no inglês, under the spotlight, sobre aonde nós estamos. E a pergunta é simples, como andam os seus investimentos na espiritualidade? Eu queria que você respondesse essa pergunta para quem estiver do seu lado. Como andam os seus investimentos na espiritualidade? Compartilha, por favor, com a pessoa que está do seu lado por um breve momento. Vamos lá. Você que nos ouve pela internet, faça o mesmo. Vamos lá, como que anda o seu investimento na espiritualidade? Respondeu? Não fique com vergonha não, tímido. Volta para mim. Não tem como entender esse texto se você não voltar lá para o Deuteronômio e entender o que era
uma herança, porque esse é o problema do texto. O texto começa com alguém da multidão. A Bíblia não nos fala exatamente quem é, só diz que é a respeito de dois irmãos que dividem ou que vão dividir uma certa herança. E que alguém nessa multidão diz: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Pedido de divisão de herança. Eu tenho como crença e entendimento desse texto que aqui na verdade é um irmão falando sobre o outro irmão, e não alguém do nada falando sobre uma herança, porque não tem porquê eu pedir a sua herança. Você concorda comigo? A sua herança é sua herança. A única pessoa que pode brigar com você sobre a herança que um dia você vai receber, caso o tenha, é alguém da sua família. Uma pessoa de fora não pode falar: eu sou teu amigo de muito tempo, eu tenho direito na sua herança. Não tem esse tipo de lógica. Por isso que eu acredito que aqui o conflito é de familiares. E não dá, como eu disse, para a gente pensar em divisão de herança se nós não lembrarmos que a Bíblia, lá em Deuteronômio, se você quiser ler em casa durante a semana, no capítulo 21, instrui sobre como que a herança deveria ser tratada. E o veredito é: mesmo que um homem naquela época tivesse mais de uma mulher, e entre essas mulheres ele tivesse a predileta e a que ele não gostasse muito, que a primogenitura traria com ela o direito de porção dupla de herança. Então todo primeiro filho, independente de quantos casamentos, se é baseado em amor ou prazer, amor ou conveniência, não importava, o primogênito ganharia uma porção dupla. Então não era uma divisão de se tivesse 100%, 25% para 4 filhos, não. O primogênito ganhava mais que todos os outros filhos, sejam esses quantos forem. Aí fica legal para a gente entender que diante desse contexto, quando a gente lê a história de Elias e Eliseu, o que acontece lá no final da vida do profeta? Quem lembra? Ele pede, quem pede? Eliseu pede porção dobrada de Elias, como se ele estivesse dizendo: eu sou o teu filho espiritual. Eu sou o que vai continuar naquilo que você iniciou aqui em Israel. Logo, eu tenho direito a uma porção dupla ou dobrada. E foi o que aconteceu. Mesmo na espiritualidade se processou isso. Há quem diga que na Bíblia é uma sucessão de porções duplas quando acontece uma sucessão. Mas isso é claro que uma outra conversa. O ponto também que nós vemos na palavra sobre essa porção dupla é no drama do filho pródigo, se pulamos para o Novo Testamento. Você lembra quem sai de casa na parábola do filho pródigo? Quem sai de casa é o mais novo. E quando ele retorna depois das adversidades que ele viveu, ele encontra o mais velho, o dono da porção dupla, reclamando com o papai que fez churrasco. Reclamando com o papai que está feliz de ver um filho voltando para casa. Ele já tem porção dupla, mas a sua ganância é um negócio chocante. E aí, com isso em mente, dá para a gente pensar nesse texto, que vem essa questão para Jesus, e a primeira resposta de Jesus é muito engraçado como Jesus lida, e eu amo esse texto, porque esse texto dá a impressão que Jesus perde momentaneamente a paciência, ou não quer responder, aí para, respira e fala: vamos lá. Porque ele começa da seguinte forma: vocês estão perguntando situações legais, quem ganha mais, quem ganha menos, se ganha, se divide, quem me fez juiz, quem me fez árbitro? É a primeira resposta de Jesus. Eu acho que Jesus muitas vezes tinha que contar até 1000 para continuar no processo daquele que ensina. E ele, primeiro dessa resposta, quem me colocou? Aí ele volta atrás e diz: olha, cuidado, estejam sobre aviso contra toda espécie ou todo tipo de ganância que possa entrar no seu coração. E aí mais graça vem sobre Jesus, e ele começa a explicação. Olha, deixa eu contar uma história
conhecida como a parábola do rico insensato, e a história de um homem que já é rico. Lembra desse detalhe? Nós não estamos falando de um homem que fica rico do dia para a noite. Nós estamos falando de um caso, Jesus está contando sobre a história de um homem que já é rico. Ele já tem suficiente para viver. Entretanto, mesmo na sua suficiência, ele ganha ainda mais. Há quem diga que dinheiro atrai dinheiro, que bons negócios atraem bons negócios, e é isso que acontece com esse homem. Ele tem dinheiro, ele tem condição estável e ele faz mais dinheiro. E na hora que o mais dinheiro acontece, brota na sua vida, ele começa a se questionar sobre o que deveria fazer com esse montante. E a sua constatação é a seguinte: já que eu tenho muito, mas posso ainda melhorar o meu conforto psicológico, porque riqueza gera, no mínimo, para uma maioria de gente, um certo equilíbrio psicológico, pelo menos momentâneo. Dinheiro não gera a alegria completa, o completar da alma, o completar do amor. A pessoa pode ser milionária e totalmente, por exemplo, fracassada no amor, fracassada nas relações pessoais. Isso é comum, a gente vê isso todos os dias na mídia. Mas esse homem, ele se preocupa com esse bem-estar psicológico dele. Então ele fala: eu vou fazer, eu vou derrubar o que tenho, reconstruir, ampliar, aumentar a capacidade do meu guardar, do meu armazém, e depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou descansar mais um pouquinho, comer mais um pouquinho, beber mais um pouquinho e ficar alegre. Pressão, só faltou aquele dizer que ele vai colocar uma rede, depois de comer, beber, para descansar e dormir, e ficar contemplando. Esse homem, volta a dizer que já era rico, não demonstra nenhuma vontade de repartir, nenhuma vontade de compromisso social. Já parou para pensar nisso? Ele podia ter falado: eu já sou rico, fiquei agora mais rico, vou repartir com os leprosos de Jerusalém. Seria um desfecho bonito para essa história. Israel naquela época havia muitos leprosos, Israel naquela época havia muitos cegos, muitos coxos, como vemos Jesus curando-os. Mas não, tudo o que ele quer é ainda mais, para trazer o conforto psicológico e possibilitar mais descanso, mais comida, mais bebida e mais alegria. E aí vem um alerta. Deus lhe disse, ou lhe diria: essa noite a sua vida será exigida. Então, o que você vai fazer com tudo que você acumulou, com tudo que você investiu? Essa vida você dorme e não acordará. Essa noite os seus olhos se fecharão nessa vida, nesse mundo, e você vai abrir, não na surpresa talvez que você queria, mas nas más notícias, no mau encontro. Quando eu penso nisso, eu fico sempre pensando naquilo que a gente costuma dizer, que quando uma pessoa morre dormindo é uma morte bonita. Já ouviu essa frase? Que morte bonita, morreu dormindo. A pessoa dormiu a noite e não acordou, sem dor. Você não gostaria de morrer assim? Morte legal, né? Dormiu, tchau, boa noite, pôs todo mundo na cama e fechou os olhos e morreu. Agora, o que sempre me traz na mente nessa hora é: você dormiu em tanta paz, e se você não estiver com Deus, você acorda no inferno danado. Isso é uma surpresa do cão. Morreu bonito e reacordou no fogo. Então, morte bonita não está associada necessariamente ao acordar na nova dimensão. E eu reparo que tem isso aqui nesse texto. O Deus vem, pede a alma desse camarada, ele não está esperando isso, ele morre, ele não tem nem com quem deixar, nem para o bem, nem para o mal, nem herdeiro, nem nada. E aí Jesus termina com o alerta. Assim, em outras palavras, da mesma forma, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos e irmãs, eu comecei a nossa conversa dizendo que o homem era rico, certo? O que é um homem rico? Um homem rico fica pensando para gastar dinheiro?
Não, porque senão ele não é rico. Um dia eu vi uns homens ricos conversando sobre jatinho. E eu achei fantástico o conselho que um deu para o outro, que perguntou para ele: quando que é hora de comprar um jato? Quando que um empresário de sucesso, um homem rico, deve comprar o seu jato? Sabe qual foi a resposta? Isso não é parábola não, isso é verdade. A resposta foi: quando você não estiver mais pensando em quanto vai custar o jatinho, o piloto e a manutenção dele. Eu fiquei chocado com essa resposta. Porque é de um patamar, de uma estrutura que você fica imaginando, você não pergunta. Não vai afetar a sua vida. O quanto o piloto vai cobrar, o quanto o jato vai custar, o quantas horas de voo, todo mundo sabe que não é nada barato. A hora que você chega nesse patamar de riqueza, você está pronto para ter um jatinho. Agora você vai fazendo conta. Não, vou ter que tirar tanto dali para pagar o piloto. Você não está pronto. Quando Jesus então fala de um homem rico, ele está falando de alguém que não pensa para gastar. Porque rico não pensa. Rico tem. Eu faço. Porque ele sabe que o quê? Que ele investiu o suficiente, ou que ele ganhou o suficiente, ou que ele herdou o suficiente, ou que ele roubou o suficiente. Ele tem. Agora traz isso para essa comparação que Jesus faz. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Primeiro, irmãos e irmãs, Jesus não dá aqui nesse seu exemplo de sermos pobres para com Deus. Jesus não dá também aqui a chance para dizermos, pois que sejamos classes médias para com Deus, a classe C+, subindo. Estávamos lá na pobreza e fomos para outra classe. Isso aqui daria um sermão de prosperidade se eu fosse um pastor safado tremendo, né? Saindo das classes, eu até vejo. Tomara que nenhum infeliz pegue na internet e faça assim, porque essa não é a ideia. A ideia aqui é Jesus dizendo que existe uma comparação entre esse homem rico que perde a alma, a vida, no lado negativo, mas do lado positivo, que existe uma riqueza para com Deus. Eu volto a dizer, não é pobreza, não é classe média, nem média indo para alta, é riqueza para com Deus. Existe no discurso de Jesus ele dando um incentivo para que sejamos ricos para com Deus. E ricos para com Deus, ou ricos em Deus, é aquele ou aquela que investiu na sua espiritualidade. É aquele ou aquela que colocou sua força, a sua vida, os seus dias e construiu algo que Deus, para Deus, por Deus, é algo que não tem preço. Rico para com Deus é aquele que investiu nas outras camadas. E Jesus deu exemplos disso. Ele disse que quando nós alimentássemos ali uma criança que pedisse um copo d'água, nós estaríamos quase como se dando água ou comida para Deus. Deus nos deu os exemplos maiores de busca daquilo que é dele, e essa é mais uma riqueza para com Deus. Deus nos deixou aqui nessa terra e nós, acima de tudo, livres para investirmos para com Deus. Mas como eu perguntei no início, irmãos e irmãs, quanto investimos para com Deus? Quanto investimos para nos tornarmos ricos para com Deus? E infelizmente a resposta que eu chego à conclusão triste e caótica é que o nosso investimento nas riquezas do mundo pegam ou sugam toda a nossa força, e o nosso investimento na espiritualidade fica com o que sobra depois de termos investido toda a nossa força nas riquezas terrenas. Amém? Diga amém, porque é verdade. E Jesus, na cara dura, diz o seguinte: assim, da mesma forma que o homem rico teve a sua alma tirada na calada da noite, vai acontecer com quem
é rico neste mundo e não tem as suas riquezas, os seus investimentos nos céus. Uma outra expansão que eu gostaria de fazer, irmãos, é aquela que não cabe na nossa mente. Quando você ganha um dinheiro, os negócios estão indo bem, é normal nós fazermos a contabilidade, certo? Você vai somando. Fiz isso, fiz tanto, terminou 6 meses, tenho tanto. Não é assim? É normal, é gostoso, é legal, é bom. Você vai contando, se você tem um plano financeiro, você fala, se continuar dessa forma, eu vou pagar aquilo que eu estava devendo. Se continuar dessa forma, eu vou ajuntar. Se continuar dessa forma, vai sobrar. Se continuar dessa forma, eu vou investir mais. Se continuar dessa forma, eu vou comprar alguma coisa grande. Nós fazemos assim, não fazemos, irmãos? Você já viu alguém fazer isso para com Deus? Olha, esse mês a minha coroa no céu melhorou. Esse mês lá no céu, Deus colocou uma barra de ouro na minha casa. Esse mês Deus viu que a minha alma está sintonizada com Ele. Eu me pareço mais com Jesus, eu tenho mais para receber dos meus galardões. E minha pergunta é, por que a gente não faz isso? E você sabe qual que é a minha resposta? A minha resposta é porque nós somos carnais demais. A nossa resposta é porque, mesmo quando nós tentamos provar que nós investimos nas riquezas para com Deus, o nosso investimento para com a terra é incomparável. Não há comparação, nem na agenda, nem no dia, nem na semana, nem no mês, nem no ano. Mas eu fico imaginando então, se eu chegasse diante de Jesus, esse Jesus que disse isso, para aqueles que fizeram uma pergunta legal para ele, de herança, de dinheiro, de recebimento, e a resposta foi essa paulada. Eu fico me perguntando, se eu chegasse para Jesus hoje, e não perguntasse para Jesus sobre herança, mas dissesse, Senhor Jesus, na verdade a minha agenda prova que a maioria dos meus minutos e segundos são gastos, são investidos na terra. E os meus poucos que sobram, eu invisto nas tuas coisas. O que há de acontecer comigo, Senhor Jesus? Eu tenho até medo da resposta. Não devia ter perguntado. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Como anda, irmão e irmã, os seus investimentos na espiritualidade? Talvez nós, com certeza não, talvez nós queremos o céu, né? A gente quer o céu, nós queremos viver lá. Mas precisamos então conversar mais com o dono dos céus. Nós queremos a eternidade, nós queremos as surpresas dos céus, mas nós não queremos nem saber um pouquinho mais desse Deus. Quando deixamos a sua palavra em qualquer lugar, não no meu coração, nos meus olhos, na minha vida. Nós queremos ser servido por Deus. Não é assim? A gente quer ser servido por Deus. Nós chamamos Ele de Senhor, mas na verdade nós queremos que Ele nos sirva mais do que nós sirvamos a Ele. Às vezes eu confesso para vocês que eu paro no meio de uma oração e falo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu já pedi tantas coisas para o Senhor hoje, eu estou até com vergonha. Me ajude, me abençoe, me livra, me guarda, dá-me a comida, dá-me isso, dá-me aquilo outro, livra-me do homem mau, do homem bom, de tudo. Você vai dando a lista para Deus, a lista do dia. E guarda a minha esposa, e guarda a minha filha, e guarda o cachorro que eu vou ter um dia. Guarda, faz. Às vezes eu falo para vocês, a impressão que eu tenho que parece que Deus é uma mistura de cão de guarda com guarda-costas,
com Madre Teresa de Calcutá, com tudo isso de bondade junto e todos os padroeiros juntos e que vive ao meu favor para eu falando para ele o que ele faz. E eu não acho que esse é Deus. Eu não acredito que esse seja Deus. De modo que, irmãos e irmãs, se nós queremos ser servidos, nós precisamos servir. Se nós queremos o céu, nós precisamos investir nele. Se nós queremos viver nessa graça que já nos deu, e olha, já tem, passagem já está comprada pelo sangue de Jesus, mas nós carecemos retribuir isso. Porque se você achar que por causa da graça de Deus está tudo liberado, eu te digo que não consigo imaginar isso, porque senão bastaria você um dia dizer: Senhor, eu te aceito, está tudo maravilha, e volta para a gandaia, volta para a vida irresponsável. Você já está na graça, liberado, tudo bem, já fez o ritual. E o Senhor nos fala de sermos ricos para com Deus, e ninguém alcança riqueza para com Deus sem servi-lo, sem falar com Ele, sem aprender dele, sem entender dele, sem buscar nele. E para terminar, eu queria dizer que nessa equação entra também todas as vezes que nós também apontamos todos os erros de todos os outros que estão ao redor, mas nunca somos as respostas ou as soluções. Riqueza para com Deus também envolve eu ser solução e não ser acusação. Nessa noite de ceia, eu queria do fundo do meu coração te convidar a refletir sobre os seus investimentos da espiritualidade. Nesse culto de ceia, eu queria te encorajar a olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu vou te responder como estão os meus investimentos. Estão maus. Estão maus. Para tudo eu tenho desculpa. Para tudo, Senhor, eu tenho desculpa. Senhor, os meus investimentos, eles nem se comparam com aquilo que eu já estou guardando no banco. Meus investimentos estão ruins, Senhor. E assim, com esse coração humilde e contrito, dizer: Senhor, vem com o teu poder e me ajuda. Porque o Senhor Jesus não ganha nada acusando ninguém e falando: você está acusado e agora vou pegar sua alma. Não. Ele já provou que todo o alerta dele vem para salvação e não para condenação. Então nós temos chance essa noite para pensarmos, olharmos para os nossos investimentos espirituais e tomarmos uma atitude e falarmos: Senhor, eu quero mudar essa equação na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria pedir que o pastor Robson vem cá tocar aquelas músicas lindinhas para a gente, vai? Enquanto nós vamos preparar a ceia.